Olá, estamos aqui de volta para o segundo podcast, durante o qual falaremos sobre Francisco Goya. Francisco Goya foi o pintor e gravador espanhol mais importante do final do século XVIII e do início do século XIX. Ele nasceu num lugarejo chamado Fuendetodos, localizado na província de Zaragoza, um lugarejo com menos de 200 habitantes. Ele é o quarto filho de Braulio José Goya, um dourador de obras sacras, e de Grácia Lucientes, proveniente de uma família de agricultores importantes da região. Seu nome completo ficou sendo Francisco José de Goya e Lucientes. Goya por parte de pai e Lucientes por parte de mãe. Na adolescência, Goya começou a aprender o ofício do pai, ou seja, de dourador, como acontecia muito frequentemente naquela época. Aos 14 anos de idade, todavia, ele inicia seus estudos de pintura em Zaragoza, revelando-se um artista muito promissor. Posteriormente, ele mudou-se para Madrid, onde trabalhou inicialmente como confeccionador de cartões para a Fábrica Real de Tapeçaria da Espanha e, em seguida, como um pintor da corte espanhola. Seus cartões para a tapeçaria tinham como tema cenas idílicas e da vida cotidiana, em estilo rococó, que é caracterizado pela presença de linhas curvas, cores claras, suaves, cenas cortesãs. Eram muito comuns. Aos 47 anos, Goya é acometido por uma doença não bem diagnosticada na época e fica surdo. Acredita-se hoje que seu quadro clínico incluía a cólica saturnina, uma intoxicação causada pelo chumbo. No seu caso, o chumbo existente nas tintas com as quais ele pintava. Sua surdez foi ficando pior com o passar do tempo. A cólica saturnina, ou saturnismo, acometeu também o pintor brasileiro Cândido Portinari, que morreu devido a ela, aos seus sintomas e à sua gravidade. A doença, ou seja, a cólica saturnina e alguma coisa mais não bem explicada, não é, ou compreendida ainda até hoje, não é, ela mudou completamente a vida do Goya, sabe? E impactou a vida do Goya. Né? E ele que pintava temas suaves, agradáveis, passou aos temas sombrios, mórbidos, bizarros, controversos, críticos da política, da sociedade, da religião. Apesar dos problemas de saúde e em função de sua competência, Goya tornou-se o primeiro pintor da corte espanhola aos 53 anos de idade, atingindo a posição mais privilegiada para um pintor naquela época, né, na Espanha. Em 1808, durante a Guerra Peninsular, a Espanha foi atacada e foi ocupada pelas tropas francesas e o regime passou a ser governado pelo irmão mais velho de Napoleão Bonaparte, ou seja, por José Bonaparte. Durante o novo regime, Goya foi mantido como o primeiro pintor da corte. Ele produziu, durante o governo de ocupação, uma série de gravuras chamada Desastres da Guerra, né, constituída por 82 pranchas, em que ele estigmatiza, né, as atrocidades dos conflitos bélicos em geral, não especificando se da França ou se da Espanha, não tomando um partido, nesse momento. Com a retomada do poder pela Espanha em 1814, Goya recolhe-se à vida privada, mantendo todavia o título de pintor da corte. Posteriormente, ele foi absolvido da acusação de ter colaborado com o regime de ocupação da França na Espanha. De 2015 a 2019, após o governo de ocupação do país, Goya produziu uma série de 22 gravuras, reunidas parcialmente e em primeira edição
no álbum Os Provérbios, que foi editado pela Real Academia de Belas Artes São Fernando, de Madrid. E só foi publicado isso depois da sua morte. O álbum original incluía 19 gravuras. Agora, com o nome dos Disparates, ela foi reeditada completa, ou seja, com 22 gravuras. É esta a série que está exposta no Centro Cultural Patrícia Galvão, em Santos. A série completa. Em 1824, Goya deixa a Espanha e se dirige a Bordeaux, na França, para tratamento de saúde. Lá ele produziu, nos últimos anos da sua vida, nos últimos 4 anos da sua vida, gravuras, sobretudo touros, e pinturas de viés pré-impressionista. Ele morreu em 1828, aos 82 anos de idade, então em Bordeaux, na França. Seu reconhecimento cresceu cada vez mais após a sua morte. Atualmente é considerado um dos mais importantes artistas do mundo. O Museu do Prado, para se ter uma ideia, o mais importante museu de arte da Espanha e um dos melhores do mundo, não é? Nesse museu, as 3 obras do Goya foram indicadas em pesquisas como as mais apreciadas existentes em seu acervo. A primeira foi Saturno devorando seu filho, que é uma das 4 pinturas negras de autoria do Goya, feita no fim da sua vida, num clima de grande dramaticidade, uma obra realmente impressionante. A segunda é A Maja Desnuda. E a terceira, O Pilotão de Flagelamento, de 3 de maio, em Madrid. As 3 principais obras, na visão do público, do Museu do Prado, são todas de autoria de Goya. Isso é muito significativo para mostrar a importância do pintor, né? E o carisma que ele tem junto ao público que visita esse importante museu. Até o próximo podcast, em que nós falaremos sobre essa série específica que está aqui em Santos, Os Disparates. Até lá.